justificação pela fé, porquê da santificação ser como ela é, porquê que a nossa vida ter de ser como ela é ordenada na palavra do Senhor. Essa é a pergunta fundamental que nós devemos fazer. O que é que faz a nossa vida não ser um mero correr atrás do vento? Aquilo que é vivido debaixo do sol, não ser meramente tentar segurar fumaça, mas realmente ter algum sentido. A palavra do nosso Deus, irmãos, ela é muito clara sobre qual é esse princípio, e os nossos pais na fé, na Assembleia de Westminster, expressaram com muita sabedoria e com muita precisão esse princípio na primeira pergunta dos catecismos, o breve e o maior. E não é à toa que essas perguntas são as primeiras. E os irmãos conhecem bem qual é a pergunta. Qual é o fim principal do homem? E a resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ela graça nele para sempre. O princípio fundamental que norteia tudo e toda a nossa existência está fundamentado no propósito da nossa existência em relação a Deus, nós como criaturas e Ele como Criador. E esse tema aqui, irmãos, ele dá o tom para tudo, esse princípio fundamental norteia tudo, e mais particularmente para o tema que nós vamos meditar agora nessa palestra, é uma bomba, no bom sentido. Atingir tudo e todas as coisas, e nada fica intocado quando nós consideramos esse princípio. É por isso, irmãos, que primeiramente agora nessa exposição dessa palestra, nós vamos considerar esse texto básico na compreensão dessa doutrina. Vamos caminhar expondo essa doutrina usando a estrutura do nosso catecismo, que de forma muito sábia foi exposta para nós, e vamos então ver as implicações disso na vida cristã. É por isso que o tema da nossa palestra é o breve catecismo de Westminster, na pergunta primeira, e as implicações para a vida cristã. Por isso veja comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nessa ocasião. Queridos, Paulo, ele está tratando com essa igreja, a igreja que residia na cidade de Corinto, sobre vários temas, para uma igreja que era particularmente muito imatura. Ela habitava numa cidade complicada, por assim dizer, uma cidade que era característica por sua promiscuidade, por sua idolatria, de tal forma que havia um ditado no Império Romano para se referir a uma vida iníqua, a uma vida moralmente devassada. Era a vida vivida à maneira de Corinto. Então, essa igreja estava nessa cidade, era uma igreja imatura doutrinariamente, cheia de problemas com relação à santidade, à piedade, pecados não tratados. E Paulo escreve a essa igreja tratando de problema após problema. Um desses problemas dizia respeito à participação em festas ou comer comidas sacrificadas a ídolos. E Paulo é muito claro, irmãos, na resposta nesse capítulo, tratando sobre isso, que não há problema em comer comidas sacrificadas a ídolos, porque o ídolo não é nada. Porém, se há um irmão de consciência fraca, eu devo ter cuidado para que eu não seja pedra de tropeço. É então, depois de ele argumentar dessa forma, que ele conclui a sua argumentação da forma mais apropriada possível. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E note, querido, que quando Paulo usa essas palavras aqui, ele está falando das coisas mais básicas da existência humana. Que é coisa mais básica do que comer e beber. Mas que, para que fique claro que não é só as coisas mais básicas e corriqueiras, ele vai colocar da forma mais abrangente possível. Qualquer outra coisa, qualquer coisa que você pensar agora, meu querido, ela deve e pode ser feita para a glória de Deus. Não há nada, irmãos, na nossa vida. Trabalhar, casar, criar filhos, estudar, jogar bola, lavar a louça, qualquer outra coisa mesmo. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. E essa doutrina, irmãos, que nós vamos considerar agora, que não deve haver dúvida em nosso coração, nenhum resquício de dúvida de que Deus quer isto de nós,
que vivamos para a sua glória em tudo o que somos e fazemos. Agora, no início da noite, nós meditamos sobre como glorificar a Deus no meio dos sofrimentos. E agora nós vamos ver, então, como deve abranger tudo e as implicações disso, então, em vários aspectos na nossa vida. A primeira pergunta, então, irmãos, usando agora a estrutura do nosso catecismo, que nós devemos fazer agora, a pergunta seguinte é: o que é essa ideia do fim principal? O que significa esse fim principal? Nós somos criados, irmãos, com fins e com propósitos. Veja, por favor, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Versículo 4. O Senhor, por meio de Salomão, diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Veja, ele fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Venha para Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, irmãos, a palavra do Senhor é clara, que tudo é feito com um propósito. Isso é da nossa natureza. Nós somos criados assim, todas as coisas, inclusive nós. Isso não vai ser diferente com relação a nós. Portanto, irmãos, é da nossa natureza viver sob propósitos, e nós, não é surpresa, irmãos, então, encontrar esse princípio posto diante de nós como o principal. E aqui é a utilidade do catecismo, da sabedoria dos nossos pais, expondo essa doutrina bíblica. Veja que ele coloca como o fim principal, ou o fim último, como colocado também, principal e último no catecismo maior. O fim principal e último. E esse aqui é um cuidado devido, irmãos, porque, de fato, na nossa vida há inúmeros outros propósitos em cada coisa que nós fazemos. Então, por exemplo, você hoje se banhou, se arrumou, pegou seu carro, dirigiu para estar aqui nessa ocasião de celebração, de alegria ao nosso Deus por 10 anos de formação nessa igreja. Então, há um propósito aqui. Só que aqui, irmãos, não diminui nada esse princípio que a palavra de Deus nos ensina, muito pelo contrário. Exalta ainda mais. E sabe por quê? Porque é o fim principal. De forma que todos os demais fins da minha existência caminham e devem apontar para este fim. De outra forma, todos os fins da minha vida são meios para atingir esse fim principal. Tudo ganha uma nova cor, queridos. Tudo é colocado no seu devido lugar. E essa realidade, irmãos, que Deus como Criador estabeleceu sobre nós, ela nos ensina que as coisas não foram criadas para ter um fim em si mesmas. E nós não devemos lidar com a nossa vida e com nada que o Senhor nos envia na nossa vida como um fim em si mesmo, irmãos. Se nós não tivermos isso em mente, queridos, se por algum momento deixarmos isso se esvair da nossa mente, nós vamos viver voltados para essa era. A nossa vida, queridos, vai ser pautada por aquilo que está debaixo do sol. O fundamento da nossa existência vai ser aqui. E aí, de fato, a nossa vida vai ser vivida correndo atrás de fumaça, correndo atrás do vento, de uma vida que é passageira. A minha vida será vivida como quem corre atrás do vento e como quem está tentando segurar a fumaça. De fato, ela não vai ter sentido algum. Constatação que muitos chegam. E se essa vida me for tirada, já que eu fundamentei ela, meu propósito nessa era, se qualquer coisa me é tirada, eu sucumbo. Mas se eu coloco o meu fim principal naquele que eu fui criado, então minha vida é ordenada segundo esse fim, meu querido, então eu tenho uma âncora segura e firme que não foi lançada para baixo, foi
foi lançada para cima do sol. Eu tenho um propósito, um padrão, uma estabilidade, querido. Eu não vivo a vida meramente como se apenas existisse o que há debaixo do sol. Eu vivo a vida debaixo do sol, olhando aquilo que está acima do sol. E essa é a ideia do fim principal, querido. Toda a minha vida e todos os demais fins que eu busco e procuro alcançar, ele deve ser ordenado segundo esse fim e ser o meio para atingir. Agora, outra pergunta importante, então, é o que é glorificar a Deus? Já que esse é o primeiro ponto do catecismo e essa é a ênfase do nosso tema, o que é glorificar a Deus? A primeira questão aqui, irmãos, que a gente precisa entender com muita clareza, é que glorificar a Deus não consiste em aumentar a sua glória intrínseca ao seu ser. Aquilo que é chamado de glória intrínseca, ou a glória própria do Senhor. Ele é infinita e perfeitamente glorioso. E não tem como nós aumentarmos nem um pouquinho a sua glória e muito menos diminuirmos ela. Não há nada que a criatura possa fazer para aumentar ou diminuir essa glória. Lembra que Tiago fala lá em Tiago 1, que em Deus não há sombra de variação. Então, glorificar a Deus não pode ser entendido por nós, irmãos, como eu aumentar a glória do seu ser, a glória intrínseca ao seu ser, porque isso seria, inclusive, totalmente contrário ao ser de Deus. A sua criatura não pode lhe afetar, não pode lhe atingir. Então, glorificar a Deus não pode ser entendido dessa forma, aumentar a glória intrínseca ao seu ser. O que é então, irmãos, glorificar a Deus? Venha comigo para Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ver dois textos. Há inúmeros outros textos, irmãos, que nos auxiliam na compreensão disso. Mas esses dois, eles são muito úteis para nós nessa ocasião, porque se eu quero entender o que é glorificar a Deus, uma pergunta importante é: o que é a glória de Deus? Então, Êxodo 33 diz assim, versículo 17: Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Rogo-te, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que Moisés está pedindo ao Senhor? Mostra-me a tua glória. E é isso que a gente quer saber. Então o Senhor fala, eu vou passar diante de ti e vou proclamar o meu nome a ti. E quando nós chegamos ao capítulo 34, então, toda aquela estrutura que o Senhor havia dito a Moisés que faria, versículo 5, por favor. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nessa nossa investigação, então, irmãos, a primeira coisa, a glória de Deus é e consiste no seu nome, isto é, no seu ser, nos seus atributos. Quando Moisés pede: Senhor, mostra-me a tua glória, então o Senhor proclama diante de Moisés: eu sou bondoso, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu sou justo, eu sou fiel. O seu ser é a sua glória, aquilo que Deus é a sua glória. Mas ainda outro texto, irmãos, que nos ajuda aqui. Venha para o Salmo 119, versículo 1, por favor. Salmo 19. Salmo 19, se eu falei 119, é 19. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os irmãos certamente já estão bem familiarizados pelo pastor que vocês têm, que nos Salmos há um recurso literário próprio da poesia hebraica
chamado paralelismo, de repetição de ideias. E há diversos tipos de paralelismos, e eles nos ajudam na memorização, eles nos ajudam na clareza do que o texto está dizendo. E aqui é o que acontece. Note bem o que o texto está falando. Os céus proclamam a glória de Deus. É o que a gente está procurando saber. E então, na segunda linha, ele repete a mesma ideia com outras palavras. O firmamento correspondendo ao céu anuncia as obras das suas mãos. De forma que Davi queria, inspirado pelo Espírito, que ao lêssemos e cantássemos o Salmo 19, nós soubéssemos que a glória de Deus é e são as obras das suas mãos. Aquilo que ele faz, aquilo que ele é. Então, a glória de Deus, irmãos, é o seu ser, a sua obra, o que ele é e o que ele faz. Portanto, irmãos, glorificar a Deus é exaltar e declarar a sua glória perante toda a sua criação. É exaltar aquilo que ele é e aquilo que ele faz. É reconhecê-lo como ele é e naquilo que ele faz. É crer nele, é obedecê-lo. É ser forjado, queridos, à imagem desse Deus, imitando naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Todavia, nós temos esse padrão de imitação naquele que, sendo Deus, se fez homem e que, pela obra da redenção, pega aqueles que têm a imagem de Deus corrompida pelo pecado e os faz novo homem em Cristo Jesus. Então, glorificar a Deus, irmãos, consiste exatamente em exaltar aquilo que ele é. É por isso que os puritanos presbiterianos escoceses, os James Fisher e Ebenezer Caine, eles chamam disso de glória declarativa. Já que eu não posso aumentar, isso é impossível, a glória intrínseca de Deus, eu então vou declará-la, eu vou exaltá-la. As nossas vidas, em tudo o que nós fazemos, irmãos, são como pedestais, colocando diante de todas as criaturas, diante de toda a criação do Senhor, aquilo que ele é e aquilo que ele faz. É por isso que alguns salmos dizem assim, irmãos, eu vou ler aqui alguns versículos para nosso caminhamento, e note o padrão. Salmo 22, 23 diz: vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. O que é o louvor, senão você exaltar o que ele é e as suas obras? E aqui toma-se por intercambiáveis. Salmo 50, 15. Invocai-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aquele que me oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que ordena bem o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Salmo 75, 1. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas. Está percebendo? O teu nome, o teu ser, as tuas maravilhas, a tua obra. Salmo 89, versículo 9, 10 e versículo 12. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. Sempre está associado o ser de Deus e a sua obra. Só tu és Deus, louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Esse é o padrão, irmãos, da Escritura Sagrada. E quando você pega, por exemplo, o Novo Testamento, em especial os Evangelhos, e você vê o texto dizendo que os homens glorificavam a Deus, sempre estava associado àquilo que Deus estava fazendo. Então, irmãos, Deus é glorificado quando nossa vida se conforma ao que Ele é e ao que Ele faz, quando somos feitos parecidos com Ele. E, objetivamente, irmãos, nós nos tornamos parecidos com Ele quando nós somos conformados à Sua palavra. E, mais especificamente, quando nós somos feitos nova criatura em Cristo e, dia após dia, o Espírito trabalha em nossa santificação, conformando-nos a Cristo. E de forma que ajuda-nos a entender a conclusão desse ponto aqui, irmãos, basta nós olharmos para Eclesiastes, por favor, abra Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Uma das coisas que claramente Salomão está fazendo em Eclesiastes, irmãos, é investigar qual é o propósito da vida. Ele repete isso inúmeras vezes.
Ele foi investigar tudo que é feito debaixo do sol. E se você lê Eclesiastes, você percebe um tom bem pesado. Isso é correr atrás do vento, isso é vaidade, vaidade. Isso é que faz sentido, mas ainda investiguei isso não faz sentido debaixo do sol. Depois de toda essa investigação, procurando o propósito da existência, no finalzinho do livro ele chega a uma conclusão. E é esta: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever. Algumas versões colocam: este é o propósito de todo homem. Obedecer a Deus. Nós glorificamos a Deus, irmãos, exatamente manifestando a sua glória. E é por isso que no nosso catecismo, a pergunta seguinte é: onde nós aprendemos a glorificar a Deus, em resumo? Na Bíblia. E aí a pergunta seguinte: o que a Bíblia nos ensina? O que eu tenho de crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. E o que eu tenho de crer acerca de Deus? Aí vai a pergunta 4 até a 38, descrevendo o que Deus é e o que Deus faz, para então dizer o que eu tenho que viver a partir do que Deus é e o que Deus faz, do que eu crio acerca disso. Esse é o padrão, irmãos. Esse é o padrão. E além de tudo, irmãos, de tudo isso, eu devo destacar algo, embora não seja a ênfase da nossa palestra, mas eu devo destacar uma coisa assim fundamental. Que quando o nosso catecismo também coloca o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, ou ter satisfação nele para sempre, veja que é o fim principal, e ele cita então duas coisas. Porque essas duas coisas também são conjugadas, irmãos. Eu conformo a minha vida ao ser de Deus, ao que Ele é, ao que Ele faz, isto é, a sua palavra. Só que não é algo meramente frio e mecânico. A minha alma tem satisfação em Deus enquanto eu o glorifico, e eu só o glorifico se eu tenho satisfação em Deus. Não tem como fazer uma coisa ou outra, uma coisa separada da outra. Um pecador, como Thomas Boston falou, nunca pode glorificar a Deus até que ele primeiro desfrute dele como seu Deus. Há um vínculo da alma que chama Deus de o seu Deus, o seu deleite. E então coloca ele como seu fim principal. E a alma que coloca Deus como seu fim principal, ela vai ter como o seu deleite. E vocês vão perceber, irmãos, como que isso fecha a porta do nosso coração para inúmeros pecados que nos conduzem para longe do fim principal. É exatamente esse deleite no Senhor, que é a glorificação do seu nome, que faz com que o nosso coração mire resoluto, determinado no fim que Ele colocou diante de nós. A glorificação de Deus, irmãos, nós poderíamos dizer, é o aspecto objetivo, enquanto a satisfação é esse aspecto subjetivo do nosso propósito pelo qual nós somos criados. Só que uma outra coisa surge aqui para nós, irmãos. Isso pode surgir no coração de qualquer um e comumente surge. Por que as coisas são assim? Por que esse é o nosso fim principal? É possível você encontrar, como eu já encontrei, pessoas pensando assim: esse Deus é muito egocêntrico. Ele quer tudo para ele, tudo para ele, tudo para si. Veja, todas as coisas têm que ser para a sua glória. Isso é egocentrismo. Alguns vão ir por esse caminho. Só que, sem titubear, irmãos, o que pode ser falado desse pensamento é que é um pensamento tolo. Porque, primeiro, você considera Romanos 11, 33 a 36, em que Paulo termina dizendo: porque dele, e aqui o dele é de procedência e não de possessão, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja a glória eternamente. Amém. Ora, queridos, se esse Deus é a fonte, é o meio e é o fim, como é que pode ter glória para qualquer outra criatura? Para qualquer criatura ou qualquer outro ser? As coisas são assim, irmãos, porque elas refletem exatamente a natureza de Deus. E porque reflete a natureza de Deus, isso é impresso na nossa natureza. Criados para a glória dele. Ou então, quando Paulo, lá em 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 30 e 31, quando ele está tratando da obra da redenção, ele diz que tudo o que Deus fez na obra da redenção foi para uma coisa: para que toda boca se cale e ninguém reivindique glória diante dele. Para aquele que se glorie-se no Senhor. Isso é da natureza, irmãos, das coisas.
E é por isso que, então, em seguida, se Deus tivesse de glorificar outro ser ou uma criatura, esse ser ou essa criatura seria mais digno do que ele de glória. E logo ele não seria Deus, isso é impossível. E esse mesmo tolo que pensa dessa forma, ele seria o primeiro a acusar a não-divindade do nosso Deus. É por isso, irmãos, que Deus em Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Não há, irmãos, nenhum outro que mereça essa glória. E nós somos rápidos a concordar com isso. Nós somos rápidos em dizer um amém com muita força. Mas é quando a gente desce para o nível da vida que a gente vê se de fato, irmãos, eu e você estamos dizendo amém para isso. Quer ver algumas implicações disso, irmãos? Como eu falei no início, esse princípio é uma bomba que atinge tudo. E tudo passa a ser ordenado da forma correta. A vida, ela ganha cor, ela ganha brilho. A realidade, ela ganha um gosto. E as obras que são consideradas pelos homens carnais como as mais medíocres, elas passam a ser vistas de forma gloriosa. E não há nada que possa ser colocado diante de nós para fazer que não seja digno nós nos lançarmos com esse propósito em vista, irmãos. As coisas, elas não têm um fim em si mesmos. E nós devemos acordar, irmãos, todos os dias com esse propósito claro. É por isso que cabe-nos, irmãos, questionar a nossa alma. Quando nós nos levantamos, qual é o propósito que nós temos em vista para a nossa existência? Quando nós colocamos os pés no chão, acordamos e lembramos, começou um novo dia. O que é que eu vou buscar? Qual é o meu fim? Quais são os motivos que me movem? São motivos carnais? Ora, muitos são movidos por motivos carnais. Meramente por eles. Veja, glória, fama, confortos, dinheiro e uma lista muito grande. Estes fins carnais, irmãos, eles nos movem mais do que o fim principal e supremo que transcende a carne e o tempo. Fazendo um paralelo com a palestra anterior, com a exposição anterior. Se eu não entendo isso, a carne, ela detesta o sofrimento e a aflição, irmãos. Ela detesta. Nós buscamos conforto, e não há necessariamente pecado em buscar conforto, mas veja que ela se conforma rapidamente ao conforto. Ela odeia sofrimento. Se o nosso fim principal não for glorificar a Deus, não for buscar conforto, eu vou espernear, eu vou desprezar todo o trabalhar de Deus na minha vida por meio do sofrimento. Mas se meu propósito não é meramente carnal, eu então tenho a minha vida colocada no lugar correto. E aqui, irmãos, há uma coisa interessante. Há ímpios, queridos, que vivem por motivos carnais e temporais e que fazem as coisas com muito mais excelência do que aqueles que foram criados e redimidos com um fim muito mais excelente. Não nos cabe, irmãos, como povo de Deus, fazer nada que Ele nos entrega, nenhum dos talentos que Ele nos entregou, com desleixo. Por que você acha que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 7, Colossenses 3, 23, que tudo o que nós fazemos devemos fazer como ao Senhor? Porque esse princípio, irmãos, está norteando nosso coração sempre. Se eu estou servindo ao meu filho, trocando a sua fralda, eu estou fazendo como ao Senhor, isso é glória a Ele. Se eu estou trabalhando em qualquer área que eu esteja, eu tenho de fazer como ao Senhor. Se eu estou lavando a louça, lavando a casa, coordenando uma empresa, sendo um funcionário numa empresa, qualquer área, eu devo fazer para a glória do Senhor. Esse princípio nos impele, irmãos, a pôr em ordem a nossa vida, para nós ouvirmos ao final, servo bom e fiel, me glorificaste no pouco, eu vou te glorificar no muito. Mas ainda, irmãos,
Abram, por favor, 1 Coríntios 6, capítulo 20. Há uma outra implicação aqui, irmãos, para a nossa vida na caminhada cristã. 1 Coríntios 6, 20. Paulo conclui uma das argumentações dele pela santidade do corpo. Ele diz, vamos ver a partir do 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui é uma outra implicação para nós, irmãos. A redenção, o preço que foi pago pelo Senhor, irmãos, tem que nos impelir a ordenar alma e corpo para a glória do Senhor. A castidade sexual, o zelo com aquilo que o Senhor nos mandou fazer com o nosso corpo, irmãos. É por isso, irmãos, também que Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele não morreu, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, glorificar a Deus significa que eu não vivo mais para mim, e para fazer as minhas vontades. Tem uma coisa que quem é pai ouve dioturnamente, essa frasezinha, mas eu quero. Quando eu vou repreender meus filhos, especialmente meu mais velho, ele quer legitimar pecados, dizendo, mas pai, eu quero. E desde quando que a nossa vontade é o nosso padrão de existência? Nós não somos governados pelo que nós queremos, mas pelo que Deus quer. Viver uma vida pelo que nós queremos é não viver uma vida para a glória de Deus, mas o viver a vida para Deus, para o que Ele quer, irmãos, é viver a vida governado pelo princípio, que é o nosso fim de existência. É por isso, irmãos, que o crente não deve ter por lema minha vida, minhas metas, mas ele deve ter com clareza, a vida é dele, o fim é dele. Ele coloca o fim diante de mim e eu vou perseguir, eu vou alcançar. É por isso então, irmãos, que uma vida vivida para a glória de Deus, ela quer conformar todas as áreas da nossa existência à palavra de Deus, para que Ele seja glorificado. Isso, inclusive, é uma marca do presbiterianismo na Reforma Protestante, uma marca distinguidora. Não estávamos apenas satisfeitos em reformar a doutrina da salvação, nós queríamos tudo. É por isso que a primeira pergunta de um catecismo presbiteriano é qual é o fim principal do homem. É porque toda a vida deve submeter esse princípio. Só que muitos, irmãos, querem glorificar a Deus como o rei Amazias. Lembra dele? A Escritura fala assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Eu glorifico a Deus aqui no exterior, onde todo mundo está vendo, mas o meu coração não está voltado para Ele. Ou ainda, alguns querem glorificar a Deus como Saul. Lembra de Saul? Eu fiz a vontade dele, mas do meu jeito. Não é assim, irmãos, que nós glorificamos a Deus. Não é cabível a um crente, irmãos, que quando se depara com a área da sua vida e a palavra de Deus diz, assim diz o Senhor, é assim que a nossa vida deve ser direcionada. É incabível um crente se rebelar contra a palavra. E como isso é sério, irmãos, quando muitos, diante de princípios da palavra de Deus, que lhe incomodam o coração e a carne, rapidamente se levantam dizendo, isso é radicalismo. Isto é xiitismo. Isso é da moda, né? Neopuritanismo. Mas não cabe isso para nós, irmãos. Ele nos comprou na redenção, Ele nos criou e em ambos Ele colocou o mesmo propósito. Nós somos dele 2 vezes. E no que Ele diz em qualquer área, nós falamos, amém, Senhor.
Amém. Ele é o nosso Senhor, nós vamos fazer. Portanto, querido, o que Deus tem ensinado a você recorrentemente que você tem ignorado e buscado todo tipo de desculpa para deixar de lado. Na sua família, no seu papel como cabeça, no seu papel como auxiliadora, no seu papel como filho, no trabalho, no seu coração, nos seus desejos, na maneira como você reage. Eu quero mais uma vez fazer o paralelo aqui com a palestra anterior. Quando eu não estou mirando esse fim, eu passo por uma aflição, eu só quero falar assim, deixa eu sofrer aqui, deixa eu descer aqui, sucumbir. Mas ele está dizendo, há uma outra forma de você o glorificar no meio da aflição. Há uma forma dele ser glorificado no meio da dificuldade financeira. Há uma forma dele ser glorificado quando eu estou em prosperidade financeira. Há uma forma quando eu estou com saúde ou quando eu estou sem saúde. Quando eu tenho filho ou quando eu não tenho filho. Tudo é regulado por sua palavra, irmãos. Esse princípio também, queridos, aqui, por consequência, nós devemos ter isso muito claramente. Não ordena só o meu exterior, ele ordena o meu coração. Sim, irmãos, enquanto nós glorificamos a Deus, a nossa alma, como foi falado, ela encontra a satisfação naquilo que ela foi feita para ser. Ela foi feita para glorificar a Deus. E se ela faz o que ela foi feita para glorificar, ela tem satisfação. E aí você entende por que os homens, irmãos, buscando inúmeros outros fins debaixo do sol, nunca encontra satisfação, não importa o que procure, porque ele não está mirando esse fim da glória do Senhor. Você acha que falta dinheiro para um político? Não falta, é um dos maiores salários que nós temos no nosso país. Mas por quê que ele então não tem satisfação naquilo? Porque sua alma não está satisfeita no Senhor, ele não está mirando a glória do Senhor, ele quer mais. Um homem casado que tem a sua esposa para se deleitar nela, em todos os aspectos próprios do casamento, por que ainda assim ele se aventura no adultério, no pecado contra o Senhor? É esse princípio que está por trás. A sua alma não está satisfeita, não foi ordenada no princípio de glorificar o Senhor. É esse princípio, irmãos, que coloca a nossa vida no devido lugar e todos os fins da nossa existência não vão ser tratados como um fim em si mesmo, queridos. Por que muitos sucumbem à tristeza, irmãos? E há, de fato, queridos, muitas razões sensíveis que devem ser tratadas caso a caso, obviamente. Todavia, sem medo de errar, quando você considera a maioria das experiências, parte considerável daqueles que estão lutando com a tristeza, encontra a seguinte razão: a vida não estava sendo conduzida por esse princípio. E aquilo que era o seu princípio, quando lhe foi tirado, a vida se desestruturou. Se me casar é o meu fim principal, então se eu não encontro aquele varão e aquela varoa, a minha vida perde todo sentido. Se ter filhos é o meu fim principal, então, se eu sou privado de tê-los biologicamente, ou os perco, ou quando eles crescem e saem de casa, a minha vida perde todo o sentido. Se ter dinheiro e conforto é meu fim principal, então, se eu não os tenho, ou eu os perco, a minha vida perde todo o sentido. Se alguém que não é Deus é o meu fim principal, quando eu perco esse alguém, minha vida perde sentido. Você percebe que isso toca tudo e ordena tudo, irmãos. E a tudo isso, homens e mulheres que não estão sob esse poder desse princípio glorioso sucumbirão à tristeza se essas coisas lhe forem tiradas. Então, irmãos, aqui é um bom aferidor da nossa alma sobre o cumprimento desse propósito ou não. Como que a nossa alma reage diante de cada coisa na nossa vida? Tendo ou não tendo ou perdendo, recebendo ou não recebendo o que eu desejo. E tudo isso que, irmãos, nos mostra um padrão de vida. Há dois estilos de vida
E eles podem ser resumidos assim. O primeiro é aquele que vive para a glória de Deus e satisfação nele. E aqui é uma ação que se autoalimenta, que se retroalimenta, irmãos. Essa é a vida em Cristo. Essa é a vida em santidade. E fora de Cristo, e desprezando a santidade que vem por meio de Cristo, não há o cumprimento desse propósito. Então, vem o segundo estilo de vida que é posto entre nós como consequência. Ou eu vivo para a glória de Deus e a satisfação nele, ou eu vivo para a glória de mim mesmo e a minha satisfação. Ou a glória da criação e a satisfação na criação. Só que, irmãos, isso não se sustenta. E é aqui que é resumida a vida de pecado. Para pensar bem. Todos os nossos pecados podem ser resumidos nisso aqui. Qualquer um. Pense naquele que você está lutando mais fortemente nesses dias. Você não está buscando a glória de Deus. Você não está buscando satisfação nele. Você está buscando satisfazer a sua alma e colocar como fim da sua existência aquilo que está diante de você. Qual delas, então, irmãos, qual desses estilos de vida resume a nossa vida ou a nossa busca da nossa existência? Agora, irmãos, como conclusão, eu preciso destacar algo para você que é fundamental para tudo isso. Na verdade, algo que é indispensável. Eu lhes expus aqui brevemente o padrão, eu lhes expus as razões do porquê que as coisas são assim, eu lhes expus exortações e implicações para a vida e como ela deve ser ordenada. Todavia, queridos, nada disso é suficiente para nos conduzir à glorificação do nome do Senhor. Eu não estou dizendo que não é importante, é fundamental, mas não é suficiente. Nós somos criados, irmãos, para glorificar a Deus, e Ele demanda isso de todos os seres humanos. Todavia, por causa do pecado, irmãos, nós não vamos conseguir fazer isso. A nossa carne foi enfraquecida e não há poder em nós para glorificar o Senhor. Não há poder na lei. Quando diante de nós está muito claro, é isso que eu tenho que fazer, é isso. Vou me levantar e vou fazer, a partir de amanhã minha vida vai ser todinha para a glória do Senhor, no meu braço forte. Você tropeça no primeiro passo. Porque isso não é suficiente, irmãos. Isso não traz poder para ordenar as coisas. Porque Deus só pode ser glorificado em Cristo e por meio de Cristo. É sobre isso, irmãos, que nós vamos ver amanhã. E se você não crê no Senhor ainda, você precisa ouvir sobre isso. E se você também crê no Senhor, você também precisa ouvir isso. Nós precisamos ser lembrados, irmãos, diuturnamente, que sem Cristo, Deus não será glorificado, e esse fim para o qual nós somos criados e para o qual nós somos redimidos jamais será atingido. Então, o fim principal da nossa vida, irmãos, é glorificar a Deus, alegrar-se nele para sempre. E toda a vida deve ser ordenada a isso. Mas eu e você precisamos de Cristo para Deus ser glorificado. Mas, precisamente, tentar glorificar a Deus sem Cristo é blasfêmia. É errar feio o alvo que Ele colocou diante de nós. Que diante dessas exortações, irmãos, de toda essa estrutura da palavra do Senhor sobre essa doutrina, a nossa alma seja levada até o Senhor, clamando por graça e por percepção, por discernimento espiritual, para que cada detalhe da nossa vida seja ordenado segundo a palavra do Senhor. Amém. Oremos, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu nos formaste e nos criaste, Senhor, com um princípio glorioso. E nós, e nosso pai Adão, Senhor, nos desviamos dele. E toda a nossa vida, Senhor, é vivida para a glória do nosso próprio nome, Senhor, e satisfação em nós mesmos. Nós te louvamos, Senhor, porque tendo nos criado assim, e também, Senhor, após o pecado, tendo nos redimido, Senhor,
para esse fim, restaurado a tua imagem em nós, o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor vem ao teu povo e exposição após exposição o Senhor nos lembra qual é o nosso fim, qual é a nossa existência, Senhor, daqui para a eternidade, que é glorificar o teu nome e ter satisfação no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos acolher e nos receber em Cristo, nos alcançar nele. Muito obrigado por nos ensinar, Senhor, com clareza, no exercício do ofício de profeta do teu Filho. Mas também clamamos, Senhor, nos dá graça para percebermos em nossa vida tudo aquilo, Senhor, que não se conforma à tua glória, Senhor, que está muito longe desse princípio, Senhor. Nos dá graça para percebermos, pela obra do teu Espírito, e confessarmos, Senhor, rapidamente, abandonarmos, Senhor, essa vida vivida longe desse propósito. E então, Senhor, também nos dá graça para em Cristo, tudo o que nós somos, que fazemos, sentimos, pensamos e falamos, Senhor, se conforme à tua glória, Senhor. Que a nossa alma reflita a tua imagem através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.